abrir as nossas Bíblias, Epístola de Judas. Deixa eu contar uma história para você. Nós tínhamos um amigo do seminário, começou o seminário conosco, eu já estava no terceiro ano, ele era primeiro-anista, e ele contou para a gente o seguinte caos. Quando ele se converteu, ele chegou na igreja um dia entusiasmado, jovem, e falou: pastor, essa semana eu fiz algo maravilhoso, estou entusiasmado para contar para o senhor. E o pastor falou: pois não, meu jovem, o que se trata? Ele falou: pastor, eu corrigi a Bíblia. Já manjou isso, Paulo? Corrigir a Bíblia? Molecada, agora se vocês fizerem isso comigo, vocês vão se ver. E o pastor falou: o que aconteceu? Eu falei: rasguei a carta de Judas, aquele traidor, aquele sem vergonha. O pastor teve que explicar para ele que não é o Judas, o traidor, irmãos. Então, assim, o nome Judas, assim como o nome Jesus, eram nomes muito comuns no primeiro século. E no Novo Testamento aparece pelo menos 8 sujeitos aí com o nome de Judas. O que mais ajuda a gente a entender a carta é a indicação logo no começo: Judas, irmão de Tiago. Tiago é aquele que aparece lá em Atos e é o mesmo que traz a carta com o seu próprio nome. Tiago era meio-irmão de Jesus. Então esse Judas aqui, sendo meio-irmão de Tiago, é Judas meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fique tranquilo, sua Bíblia não está errada, tá bom? E por que que ele escreve? Assim como outros líderes, ele escreve para combater algumas heresias, falsos líderes que se adentraram na igreja e estavam ensinando coisas que não estavam coniventes com a fé cristã e fazendo o povo passar da liberdade em Cristo para a libertinagem. E aí Judas vai escrever essa carta para corrigir a igreja que estava saindo fora da curva. Vamos ler o que ele escreve? Só tem um capítulo, nós vamos ler a partir do verso 3. É dever cristão pelejar pela fé. E aí ele vai dizer, verso 3: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes,
para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, que foi também, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos para os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém. O tema da meditação de hoje é a fé verdadeira e a fé falsa, ou as marcas da falsa fé. Desde muito cedo, irmãos, na história da igreja, os primeiros teólogos tiveram a necessidade de distinguir entre fé, em que sentido? Fé que crê e fé em que se crê. Vou repetir, desde muito cedo na história da igreja, os teólogos, os pais da igreja, os primeiros crentes, os primeiros discípulos, tiveram que fazer uma distinção entre fé que crê e fé em que se crê. Vou pôr aqui para você não esquecer. Olha lá. Fé que crê, fé em que se crê. O que é fé que crê? Fé que crê tem a ver com esse movimento do ser humano de caminhar na direção de acreditar em alguma coisa. Essa necessidade que o coração do homem tem de crer em algo. Essa necessidade muito nossa de sermos crédulos. Esse movimento que eu faço de acreditar em alguma coisa, em alguém. Eu creio, simplesmente creio. Tenho convicção disso, acredito nisso, confio nisso. Essa é a fé que crê. É esse movimento que nós fazemos de acreditar em alguma coisa. Ponto. Fé em que se crê, essa é diferente. Já não é um movimento do ser humano, mas é uma verdade estabelecida por Deus. É um conjunto de revelações da parte de Deus que nós abraçamos com convicção, com coração. Fé em que se crê. É uma fé, meu irmão, como conteúdo. Fé em que se crê. É uma fé como um conjunto de valores, de princípios. É uma fé como evangelho. É uma fé como teologia. É uma fé como revelação de Deus, como verdade de Deus para nós. Essa é a fé que se crê. Não é simplesmente crer em algo, crer em alguma coisa. E Jesus e Judas, meu irmão, falou desse segundo tipo, a fé em que se crê. Quando no verso 3 ele diz: olha, eu queria conversar com vocês muitas coisas, mas há necessidade de falar da fé pela qual o Senhor entregou a nós, a fé que a nós foi confiada, fé em que se crê. Essa fé que é verdade de Deus, que nós reconhecemos como verdade de Deus e não a outra. E aí já quero perguntar você de antemão, qual que é a nossa fé? Fé que crê ou fé em que se crê? Fé na fé ou fé como evangelho? Ou fé como princípio de vida? Fé como vida que é sacrifício vivo? Qual que é a nossa fé, meu irmão? Qual que é a sua fé? Porque os primeiros teólogos tiveram essa necessidade. Veja bem, fé que crê é a coisa mais fácil do mundo. O ser humano gosta de inventar coisas para crer. Desde que o mundo é mundo, o ser humano está crendo em alguma coisa. Primeiro creu nas forças da natureza. Chovia, opa, deve ser uma divindade que está fazendo chover. Estourava um vulcão, deve ser uma divindade que mora dentro do vulcão, que está bravo com a gente. Vamos fazer um sacrifício. Desde que o mundo é mundo, meu irmão, desde as primeiras sociedades, o homem tem essa necessidade dessa fé que crê. O homem creu nas forças da natureza, o homem creu nos ídolos, o homem é crédulo nas crendices, nas fábulas, o homem é crédulo no outro homem. Isso é muito, muito, muito fácil. Mas quando os teólogos disseram, olha, a fé que crê, a fé em que se crê é diferente, eles estão dizendo o seguinte: nem toda fé é igual. Há uma fé verdadeira e uma fé falsa. E isso para nós é muito importante, porque, meu irmão, no mundo que diz assim, para mim e para você, o importante é crer. Não importa no que a Bíblia diz para nós, não. O importante não é só crer. O importante é crer na verdade de Deus. O importante é crer no Evangelho. O importante é crer no amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Não é crer por crer, não é crer em qualquer coisa, não é crer de qualquer jeito, é crer naquilo que Deus diz que é verdade, é crer na palavra de Deus, é crer de forma convicta, granítica, na obra de Cristo Jesus.
coisa. Nós vivemos num mundo que todo mundo crê em alguma coisa, já reparou? É difícil. Esses dias, um dos últimos cultos do Sacolão que a gente fez aqui, estava celebrando aqui, estava cheio de gente, entrou um cara assim no corredor da igreja, veio aqui na frente assim, ele veio igual um míssil. Eu falei, meu Deus, ou que é oração ou vai bater no pastor, dos dois, seja que for, Deus guarda. E ele veio na frente e falou, pastor, preciso falar com o senhor imediatamente. Eu falei, pode falar, meu filho, se eu souber responder, ajudar. Eu quero lhe dizer um negócio olhando na sua cara. Eu falei, pode falar que eu vou lá na sua cara também enquanto você fala. Ele falou, eu quero dizer que eu sou ateu, graças a Deus. E eu falei assim, eu não aguentei, eu dei essa risada que você deu agora. Eu falei, aleluia, graças a Deus, Deus te concede assim, esse ateuzão, gente boa, crendo em Deus. E ele ficou bravo com aquele chute. E ele falou assim, eu estou falando sério. Eu falei, eu estou brincando, cara? Deus te concede assim, com essa fé, para você ser ateu assim, desse jeitão. Você reparou? Fé que crê, o cara não sabe nem crer no que. O ateu que tem fé em Deus, e aí piorou. Ele falou assim, eu quero marcar um dia, eu vim discutir com você aqui algumas verdades. Eu falei, eu disse, se quiser, estou à disposição. Um ateu que crê em Deus, graças a Deus, merece um pouco de atenção, não merece não, seu Deus? Eu falei, qual seria o motivo da discussão? Ele falou, eu quero discutir algumas coisas da Bíblia. Eu falei, impossível. Por quê, pastor? Eu falei, se você é ateu, você não crê na Bíblia, cara. O teu ponto de partida para a discussão não pode ser a Bíblia, vai ser o meu ponto de partida. O seu, eu não sei, você traz um livro de filosofia, de história, de matemática, do que você quiser, você não pode partir ancorado da Bíblia, você é ateu, homem. E aí piorou, eu acho mais um pouco. Ele falou assim, eu estou falando sério, mas o senhor não quer falar sério. Eu falei, não estou falando sério, você não sabe nem o que você acredita. Ele falou, tá vendo minha filha sentada ali? Ela é à toa também. E aí eu falei, se eu corrigir, eu já ficou bravo, porque eu falei que ela é ateu, graças a Deus. Se eu corrigir ele e falar que ele não deve falar que a filha dele é à toa, não é essa a nomenclatura, ele me bate aqui. Eu falei, mas ela é igual a você, à toa, graças a Deus, ou é só à toa por à toa? E ele foi embora. Reparei, meu irmão, é difícil encontrar uma pessoa no seu escritório, na faculdade, na vizinhança, na família, que diz que não tenha fé. Tem fé, mas que fé é essa? É fé que crê, esse ato de crer como os homens creem na natureza, no sol, na lua, na força do cosmos, do universo, gente que crê que Marte vai alinhar com Júpiter, é agora uma boa hora para tentar filho, para tentar emprego, crer no horóscopo, ou é a fé em que se crê, fé que crê na verdade de Deus, porque no mundo, meu irmão, onde todo mundo crê em alguma coisa, a pergunta que você, crente, tem que fazer é, crer no quê? Alguém que ainda crê na verdade de Deus? E isso é muito significativo para nós, porque nós vivemos nessa geração. E aí Judas vai dizer o seguinte aqui, que nós vamos batalhar por essa fé, a fé em que se crê, essa fé que é verdade, essa fé que é evangelho, essa fé que é Bíblia, essa fé que é cruz de Cristo Jesus. É por essa fé que nós batalhamos, porque no mundo de fé pela fé, meu irmão, tudo vai ser nivelado por baixo. E aí a igreja tem que se levantar e entender em qual fé ela está alicerçada. E aí, meu irmão, o apóstolo Judas vai dizer o seguinte aqui, o pior é que vão convivendo lado a lado, porque eles estavam falando de gente que estava infiltrada na igreja, e com essa fé que não tinha nada a ver com fé na cabeça. E aí Judas vai dizer, batalhem pela fé, meu irmão, sejam vigilantes em nome da fé, progridam nessa fé, defendam essa fé, honrem essa fé. E o nosso irmão aqui, Judas, que a gente já descobriu que não é o traidor, vai então elencar aqui algumas características de como é essa fé falsa, e vai nos alertar a respeito dela. E aí nós vamos desenvolver aqui o nosso texto. 3 características dessa fé, que é fé que crê somente. Fé é fé. Fé que faz o cara chegar e falar, eu sou ateu, graças a Deus. Fé, como diz o outro, só não se sabe fé em que. E aí Judas vai falar o seguinte, primeira característica, meu irmão, da fé falsa é a impiedade e a falta de temor a Deus. A primeira marca da falsa fé é a impiedade, que se expressa como falta de temor ao Senhor, o nosso Deus. Por favor, verso 4 da sua Bíblia. Você fechou, abre ela de novo, deixa ela aberta aí, só fecha no final. Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito cedo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Agora olha aí, homens ímpios que transformaram em libertinagem o quê? A graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Por
primeira marca, meu irmão, de uma fé que não tem alicerce bíblico é a impiedade, é a falta de temor a Deus, é a falta de santidade, é essa falta de reverência diante de Deus, é essa falta de consciência da santidade de Deus, da glória de Deus, do privilégio que é estar diante desse Deus, mas é essa falta desse distanciamento, quem é Deus e quem nós somos. O ímpio não tem esse pensamento, a fé ímpia, a fé falsa, não leva em consideração quem Deus é. O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não tem piedade, que não é pia. E por favor, não confunda piedade com compaixão. Nós usamos às vezes de uma forma errada. Às vezes a gente tem a piedade do fulano, dá um dinheirinho para ele. Tem a piedade do fulano, passa lá no farol, dá um pão duro para ele. Piedade na tradição bíblica, meu irmão, é reverência. A pessoa pia entende quem Deus é, se aproxima de Deus com reverência. A pessoa pia é aquela que sabe quem Deus é e se coloca diante de Deus no estado de coração quebrantado, humilde. Há um teólogo chamado Eugene Peterson, que, se eu não me engano, faleceu agora há pouco tempo. Ele diz o seguinte: só existe uma maneira adequada de nos aproximar de Deus, e é com reverência e santo temor. O ímpio não se aproxima de Deus assim. O ímpio fala com Deus como se Deus fosse um qualquer, se aproxima, trata com Deus como se Deus fosse igual ou um subalterno. Meus amados irmãos, Eugênio Peterson vai dizer de novo: Deus não é igual a nós, Deus não é sequer o melhor de nós, Deus é infinitamente superior a nós, e a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. No coração do ímpio não há reverência diante de Deus. No coração do ímpio falta esse discernimento. Quem é esse Deus glorioso? E aí no coração do ímpio não há necessidade ou não há desejo de uma vida de santidade, não há desejo de amizade com Deus, não há desejo de aprofundar relacionamento com Deus, não há desejo de transformação, de mudança. Por isso a fé que crê é muito cômoda, porque só crer não me sugestiona, não exige de mim nenhum tipo de mudança. Eu posso continuar sendo averso à vontade de Deus, rebelde à vontade de Deus, não me submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, não entregando a minha vida para que o Espírito Santo limpe a minha vida. Posso continuar, meu irmão, sujo na sujeira do pecado. Posso continuar deliberadamente, propositalmente vivendo uma vida totalmente alienada em relação a Deus, e ainda assim dizer que creio em alguma coisa. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que negligencia o poder de Deus, negligencia a soberania de Deus, a santidade de Deus. E mais, ele só busca a Deus quando ele tem uma necessidade pontual. Precisa de algo, corro para Deus. Precisa de alguma coisa, corro para Deus. Apertou o cinto, corro para Deus. Alguém adoeceu na família, corro para Deus. Precisa de dinheiro, corre para Deus. Precisa de fechar um contrato, corre para Deus. Precisa melhorar em casa, corre para Deus. Mas não há desejo de santidade, de amizade, de uma caminhada nova, em nova vida com Cristo Jesus. Deus é esse ser que está lá, de vez em quando, eu creio que Ele está lá, de vez em quando eu dou uma passada lá para dizer: está tudo bem, está tudo bem. Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como queira, um teólogo fantástico, e é o meu teólogo preferido, já disse isso aqui outras vezes. Ele graça barata, no livro chamado Discipulado. Você devia comprar esse livro, ler esse livro. É uma leitura um pouco densa, mas vale muito a pena. Lá já está na 12ª ou 15ª edição. Ele vai dizer o seguinte: o que é graça barata? É quando eu abraço a verdade da graça, mas negligencio a verdade da conversão. Eu recebo a verdade da graça, mas negligencio a verdade da santidade na presença de Deus. E como é que é na prática? Eu quero ser justificado, eu aceito a justificação de Cristo Jesus. Maravilhoso. Quem não aceita, irmão? Você não quer não ser justificado para ir para o céu? Céu e inferno, qual porta você vai? Se puder 2 vezes passar na porta do céu, eu passo 2, 3, 4, 5. Todo mundo quer salvação. Meu irmão, a graça barata é essa graça que abraça, que recebe o anúncio de salvação, o anúncio de perdão, o anúncio do amor, porém sem mudar de vida, sem mudar o pensamento, sem mudar a conduta, sem rever valores, sem adotar o Evangelho como estilo de vida. E aí é o seguinte: Deus, eu recebo salvação, mas não se mete na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Faço o que eu quiser, vivo como eu quero, gasto o meu dinheiro como eu quero, gasto meu tempo como eu quero, faço o que eu quero com o meu corpo, faço o que eu quero com a minha vida. Eu só quero salvação. Fechado, Deus. Isso é graça barata, irmãos. A graça de Deus salva, mas ela te chama para a santidade. A graça de Deus tira a gente do pecado, mas
agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Deixa eu lembrar você, Jesus é a mulher adulta, o povo adora. Quem gosta de baratear a graça, adora citar esse texto. Comece a conversar de santidade com quem tem fé, que crê e barateia a graça. A primeira coisa que o cara fala assim: não, Jesus não julgou ninguém. Já reparou? Quando você começa a querer conversar com o cara, a falar, né, não, cuidado, né, não é por aí, olha o que você está fazendo, não é bem assim a vontade de Deus, calma, não é por aí. A Bíblia não diz assim, as pessoas são ligeiras demais. Quando Jesus trouxe lá, pegaram a mulher, levaram para Jesus, Jesus não julgou, então você não me julgue, né? Só que Jesus não julgou ela, exatamente, glória a Deus. Mas depois que os acusadores saíram, levantou-se lá do chão, ele estava escrevendo. Tem gente que gosta de falar até o que Jesus estava escrevendo na areia. Aí o Evangelho não fala isso não, filho. O que tem que ver, não vê. Quando ele se levanta, o que ele fala para a mulher? Igreja querida, mulher, vamos trocar uma ideia aqui. Ô mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê? Sumiu, foi embora. Mais velho ou mais novo? Ótimo. E aí qual é a segunda coisa que Jesus emenda? Ninguém te condenou, nem tampouco eu. Ótimo. E a terceira coisa? Obrigado por vocês, é fácil. O que Jesus falou, irmão? Vai e não peques mais, que o perdão custa caro. Por isso, meu irmão, a fé verdadeira não é uma fé que vive em libertinagem, mas é uma fé que tem fome de santidade. E nós precisamos ter fome de santidade, irmão, de vida consagrada, de vida entregue, de vida transformada. Nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, nos quebrante, Pai, nos transforme, Senhor, mude a nossa mente, Pai, mude o nosso coração. Senhor, nós não vamos acusar, mas nós não queremos pecar mais. A fé verdadeira, irmão, é essa fé que se expressa numa vida consagrada, numa vida no qual o pecado não é mais opção, não é mais estilo de vida, é fraqueza. Nessa vida, meu irmão, que chora por si mesmo, que chora pelos outros, nessa vida que aos moldes de Romanos 12, 1 e 2, como eu adoro aquele texto, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Não vos conformeis. Essa palavra conformeis quer dizer assim, ó, não se amolde. Que maravilhoso. Então, crente, você não pode se amoldar à imagem do mundo. A graça não é barata. E aí ele vai dizer, mas transformar. Essa palavra transformar, diretamente do grego, é metanoia. Metanoia significa conversão. Ou seja, você crente, você não toma a forma do mundo, porque você se converteu. Agora mudou na sua vida. Então, meu irmão, impiedade, falta de temor a Deus não é mais a sua praia. No princípio da igreja eu falei do Marcião, lembra que eu falei no começo? Do menino que rasgou a Bíblia? Ele se chamava Márcio. Deve chamar ainda, né? Porque o menino novo deve estar vivo, pastoreando, acho que sim. E ele caiu no besteira de contar isso pra gente, que ele rasgou, consertou a Bíblia, rasgou a página de Judas, o traidor. E o pastor explicou para ele que não era Judas. E por, assim, um milagre da natureza, ele se chama Márcio. Tem um Márcio aqui hoje, né? Tem mais alguém que se chama Márcio aqui? Não? Nem o segundo nome? Benê Márcio, não é não? Caetano Márcio. O Caetano não chama Caetano, o nome do Caetano é desse tamanhão, assim, ó. É o nome lá da Tchecoslováquia. Ele abreviou para Caetano, você sabia, meu? Nome artístico, Caetano. Depois, domingo que vem, eu vou contar o nome dele aqui. Pior que Schwarzenegger, aquele... O Marcião, o Márcio, presta atenção aqui, o Marcião foi a primeira grande ameaça da igreja cristã. O primeiro grande herege que levantou foi esse cara chamado Marcião. O que Marcião fez? O povo tinha dificuldade nessas coisas assim, piedade, santidade. Ele falou, vamos fazer um cânon. O Marcião pegou o Evangelho de Lucas, tirou todas as passagens que Jesus referia a Deus como o Pai, pegou algumas cartas de Paulo, deu uma mexida, juntou tudo e falou, esse é o nosso cânon. Por quê? O que o Marcião defendia? Marcião levantou uma heresia que ficou conhecida como docetismo. Primeiro, Deus não era Deus, ele era tipo um Gasparzinho, então ele não morreu de verdade na cruz, foi quase uma morte. Se Jesus morreu na cruz, estão perdidos, né? Misericórdia, então quem vai morrer ao final das contas sou eu, e é você. E a segunda coisa que ele dizia, eu tirei aqui do Evangelho de Lucas, toda vez Jesus falava que Deus era Pai, porque o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento são pessoas diferentes. Olha a heresia do cara. Agora você imagina, o cara, primeira-ministro, chega lá para nós, os veteranos do seminário, fala que rasgou a Bíblia, se chama Márcio.
Nós chamamos de herege os 4 anos dele no seminário. Porque Marcião, vai vendo. Ô meu irmão, sabe o que é a dificuldade do povo? Era de entender, porque o povo achava o Deus do Antigo Testamento muito punitivo, muito vingativo, muito cheio de sangue, de ira, de ódio. Então o Marcião falou, não pode ser o mesmo Deus. Então a gente rasga o Antigo Testamento, joga no lixo, fica só com o Novo, dá uma ajeitada nele aqui e beleza. Havia uma dificuldade em relação ao Antigo Testamento, meu irmão, só que o povo esquece que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas Deus também é juiz. E aí olha o que o texto de Judas diz daqui: o povo que Deus tirou lá para salvar os desobedientes, Deus deixou morrer no deserto. Os anjos que foram rebeldes vão sofrer penalidade eterna. Sodoma e Gomorra vão sofrer, vão passar condenação. Ô meu irmão, nós não podemos esquecer, não podemos baratear a graça, que esse Deus que é amor também é justo, esse Deus que é amor também é santo. E aí a gente tem que olhar textos como Gálatas 5,13, diz assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. 1 Pedro 4,17, olha que texto maravilhoso: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim do ímpio, daquele que não obedece o Evangelho de Deus? Qual que é a nossa fé, irmãos? Fé que crê. E aí nós não choramos pelos nossos pecados. E a impiedade, falta de temor a Deus é algo com o qual nós convivemos sem chorar, sem ter dor na consciência, sem nos importarmos com nada. Ou a nossa fé é fé em que se crê. E a nossa fé é Evangelho vivo, que delimita passos, que aponta direção, que me influencia, que me muda, que muda o meu jeito de viver, que me faz desejar santidade, que me faz chorar quando eu peco, que me faz me entristecer quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Qual é a nossa fé? Fé que crê ou fé em que se crê? E aí o perigo é a gente querer mesclar as duas, né? Tenho fé, ora vivo de forma ímpia e sem temor a Deus, ora corro para Deus. Judas vai dizer aqui que não dá. Ou é uma, ou é outra. Santidade, fome de santidade. E não entende santidade aqui, irmãos, como legalismo. Né? Isso é pregação para outro dia. Leia Gálatas que você vai entender o que é legalismo e o que é salvação pela graça. Não é legalismo, não é santarrice, mas é uma vida que fala: Deus, eu sou teu agora. Muda meu caminho, Pai. Muda minha vida. Muda, Pai. Dá sentido para a minha história de vida. Mas segunda coisa aí que o apóstolo Judas vai falar. A segunda marca dessa fé, que é fé que crê, que é fé na fé, fé em qualquer coisa, fé de qualquer jeito, é a aparência marcada pela ausência de frutos. Leia comigo o verso 12, por favor. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravas do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Tem alguém que tem uma outra versão diferente? Eu acho que na outra, na NVI, fica assim, ó: árvores de primavera, mas que não tem frutos, ou árvore de outono, mas sem frutos. Veja, irmãos, quem já teve a oportunidade de passear no campo ou de morar no campo, a coisa mais gostosa do mundo é você encontrar um pé de qualquer coisa lá no meio do mato e tá carregado, né? A gente ia brincar lá, os moleques de São José do Rio Preto, e a gente brincava o dia inteiro, e moleque 16, 17 anos, está no estado permanente de fome, né? Fome, fome e sono, né, Paulo? Só quer dormir e comer. Dormir e comer. Só vai porque a mãe chama para caminhar para frente. A gente saía, dava aquela hora de almoço, meio-dia e meio, 1h, e se voltasse para casa, a mãe não deixava voltar lá para continuar a bagunça. Então a gente caçava lá um
pé de qualquer coisa, e geralmente a gente achava lá, um pé de manga, um pé de jabuticaba, um pé de goiaba, o Paulo soprou aqui atrás, que maravilhoso. Se você não teve oportunidade, meu irmão, de subir, descalar um pé de manga rosa, e depois você senta lá no meio assim, pronto, senhora, tem manga. Quando eu cheguei aqui em Guarulhos, me deu vontade de comer manga. Eu estava morando aqui, né, na casa do Chico, eu fui no Carrefour e vi o preço da manga, eu amarrei em nome de Jesus. Fiz igual o meu sogro pentecostal. Eu falei, tá amarrado, que isso? Eu tenho que pagar para comer uma manga? Eu falei assim, lá a manga cai na minha cabeça, que negócio é esse? Isso não está certo. Esses dias teve um irmão aí, Paulão, que deu uma jaca de presente para a esposa, você sabia? Eu não vou nem olhar para lá, para que eu estou falando, sabia? Diz que era o sonho da esposa ganhar uma jaca, levou uma jaca para a esposa. Lá na chácara do Alonso tem um pé de jaca desse tamanho assim, dá uma jacona desse tamanho. Mas a nossa tristeza, quando a gente chegava lá perto, e não tinha nada, irmãos, e o estômago roncava. Essa figura da videira sem fruto é muito interessante, porque Jesus usou isso para falar da gente, irmãos. A verdadeira fé, a fé em que se crê, ela é uma fé de frutos, ela é uma fé que se testifica. Eu gosto muito de Tiago 2,8, quando ele diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ô irmão, fé na fé não me compromete, por isso não necessariamente eu frutifico para o reino de Deus, eu me comprometo com o reino de Deus, eu me dou com o reino de Deus, eu assumo compromisso na minha igreja, eu ajudo meu irmão, eu ajudo meu pastor, eu vou aderir os projetos da minha igreja. Fé na fé, só crer em alguma coisa, não me necessariamente me mobiliza a dar fruto para o reino de Deus. Eu posso ser crédulo e continuar lá completamente estéril, e é o caso desses camaradas aqui. Eram crédulos, mas cadê o fruto da fé desses caras aqui? Um povo que fazia um barulhão, um estardalhaço, um povo que estava criando tumulto na igreja, um povo que sabia tudo, ensinava tudo, tinha opinião para tudo. Mas aí o Judas desmonta eles e fala assim: gente, vocês estão falando demais, vocês sabem tudo, mas vem cá, caiu um botão aqui, mostra um fruto aí para confirmar a fé de vocês. Não tinha. Ô irmãos, que tipo de árvore nós somos? Porque a nossa fé faz a gente trabalhar para o reino de Deus, irmão. Se a sua fé é fé que faz você ficar sentado assistindo UFC, série Netflix, nem uma oraçãozinha você vai pelo crescimento da igreja, você precisa rever a tua fé, viu? Se a tua fé não deixa você doar aqui, irmão, 50 contas aqui para ajudar no caixa da igreja, você precisa rever a tua fé, irmão. Se a tua fé não faz você participar, militar, oferecer o seu dom, o seu talento, deixa eu falar uma coisa para você, irmão querido, irmã querida. Deus deu um talento para você que não deu para mim, sabia? E quando você omite o seu talento, esse corpo aqui sofre. Cadê o seu talento a serviço do reino? Cadê a sua vida a serviço do reino? Deus deu uma capacidade. Lembra o Rick Warren? Quem leu Vida com Propósito? Lê de novo, irmão. Eu leio toda semana, eu leio um pedaço daquele livro. Deus deu uma capacidade, Deus deu inteligência, Deus deu um timbre de voz para você. Deus fez você assim cascudo, sabe, tomou, levou? Deus fez você assim paciente, pacato, para Deus usar você aqui, irmão. Frutos, para Deus ganhar almas, vidas, para você multiplicar o evangelho, multiplicar a bênção de Deus na vida dos outros. A fé pela fé não está nem aí, eu só creio e não me comprometo. E é interessante as figuras aqui que o Judas vai usar, né? Primeiro Judas vai dizer assim: esses camaradas aí que diz que tem fé, mas que não tem fruto nenhum, são rochas submersas. O que são rochas submersas? Já foi na praia? Se você tem uma casona bacana lá, que nem a casa lá do Paulão e da Sônia, você está indo na praia direto, né? Quem mais tem casa na praia aqui? Deixa eu ver. Você tem, Augusto? Não. Oi, gente, a mamãe! Adolis, olha só, não chamou a gente para ir na casa dele na praia. Eu vou conversar com seu pai, tá, moleque? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Você tem uma... Mestre, é? Já sei, ó, tá cheio de opção de férias esse ano. Larissa, guarda bem na sua mente, Larissa. Quem mais, irmão? Deixa eu ver. Correia. Tem não, Correia? E aquelas fotos suas lá? Correia. Mentira de Deus. Quem mais? Deixa eu ver. Irmão, você vai na praia, a rocha submersa, ela não tá totalmente para fora, né? Ela não vê, mas ela tá lá. E quando passa o barco bate lá, o que acontece?
Já era, vai a pique. O Judas está dizendo, o que é esse tipo de gente aqui, meu irmão? É gente que põe a fé da gente a perder. Gente que ronca papo, que fala que tem fé, mas não tem um fruto para abençoar. É gente que põe a carreira cristã a perder. Mas ele diz mais, ele diz assim, são nuvens sem água. Como é bom, dia de chuva, vinha aquela nuvem, elas falam assim, vai refrescar. Vai chover, ai que gostoso, vai cair, de repente você entra para dentro de casa, sai lá de novo, cadê a nuvem? Foi embora. Eu tenho uma experiência com isso, tenho uma teoria. Toda vez, se acontece com você, você se manifesta. Toda vez que eu mando lavar o carro, o que acontece? Chove. Semana passada eu cheguei aqui na igreja e fui esculhambado pelo Marquinhos. Eu vim aqui, eu posso falar. Ele falou assim, nossa, pastor, o seu carro tá feio, né? O Marquinhos e o Rodrigo, o seu carro está feio, pastor. Espero que você não esteja feio com o seu carro, esculhambado, que o seu carro está quebrado, está isso, está aquilo, está sujo. Fui embora daqui pensativo, falei, a gente dá testemunho em todo momento, né? O que eu fiz segunda-feira, Rodrigo? Mandei lavar o carro, na quarta choveu. Entrega para Deus, deixa esses caras falar. Ô irmão, nuvem sem água, irmão, crente que não tem vida para compartilhar, tem aparência de crente, é o credo, eu tenho uma fé maravilhosa, mas tua fé você não compartilha nada com os outros, você não tem amor, você não tem misericórdia, você não tem o evangelho, você não tem água da vida, você não tem pão da vida, você não tem nada, você é nuvem seca que o vento leva. Fé na fé em que se crê nos torna crentes, compartilhadores da vida, multiplicadores da vida, e você se torna o Elias da vida. Lembra que eu preguei esses dias? Onde você chega, o Deus da vida chega com você, e aonde você chega, a bonança de Deus chega, a esperança de Deus chega, a mensagem do evangelho chega, nuvens com água da vida, irmãos. Qual que é a nossa fé? Quais frutos nós temos produzido? E aí eu não estou perguntando quanto tempo você está na igreja, né? Porque o cara pode ser pastor e não tem fruto nenhum. Pode ser um diácono e não ter fruto nenhum. Pode ser um irmão fundador da igreja e não ter fruto nenhum. Quais são os nossos frutos? Qual é a nossa fé, meu irmão? É uma fé de frutos. Deus nos chamou para frutos. João 15:8 diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos. Há uma outra expressão aqui do texto, ele fala ondas brávias. Já foi na praia, você senta lá e vem aquela ondona, né? Pá, pá, pá. Fui passear na casa do meu irmão no Rio de Janeiro, e a minha irmã esqueceu que o irmão dela não é surfista. E lá no Rio de Janeiro tem umas praias de surf lá, né? E dá umas ondas assim de 3 metros, seu Milton. E a gente meio assim, despreparado, né? Você roda naquela onda, assim, é um espetáculo, né? Tem que vir guarda-costa, o guarda-vida, tem que vir tudo. Eu não rodei não, tá, gente? Graças a Deus. Mas depois você fica ali olhando aquilo ali o dia inteiro, aquela violência daquelas ondas. Pá, pá. Muito barulho, né? É um barulho ensurdecedor, aquelas ondas que vão quebrando, né? Às vezes se arremetendo contra aquelas pedras enormes, né? Pá, e pá. E quando a onda bate, ela causa um aumento, né? Porque ela faz aquela espuma e parece que aumenta ali na hora, né, Walter? Mas quando recolhe a onda, seca tudo e acaba tudo. E depois de você ficar ali o dia inteiro ouvindo aquela onda quebrar, aquele estardalhaço todo, pá, 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 pá. O que muda no fim do dia? Hein, Paulão? Nada. Você pega a cadeirinha, falou, foi bom ver as ondas quebrar, tchau onda, tchau mar. Fé, pela fé, não muda nada, irmão. Não muda nada. Fruto, irmãos, fruto. Chega em casa do Dr. Júlio e fala, Senhor, quero dar fruto, quero ganhar almas, quero servir, quero batalhar. Senhor, me anima, me renova. Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou um crente meio guardador de talento. Talvez o teu talento ultimamente tenha sido enterrar talento. Então hoje Deus está pondo, o Espírito Santo está pondo a pá na sua mão, a picareta na sua mão. Você vai chegar em casa, vai quebrar lá onde você enterrou, vai desenterrar. Fala, Senhor, me perdoa. Sopra o talento. O Senhor está aqui, ó. Me usa, Senhor. Fé em que se crê, é fé que milita. Não seja onda sem água, não seja árvore de outono sem fruto, não seja onda que faz barulho, não seja, meu irmão, pedra submersa, seja um cristão frutífero. E por último, e essa aí nós vamos emendar, deixei por último, 2 versículos. A terceira característica dessa fé, que é fé em qualquer coisa, é a inclinação permanente a todo tipo de rebeldia e a insatisfação que se expressa em murmurar. E tá esse moleque bonito aí, né?
E às vezes a gente é assim com Deus, né? Você acredita? Hein, Paulo? E eu acho que às vezes eu sou assim com Deus. Faço cara de birra assim para Deus, né? Deus olha lá assim para baixo e fala: ai, moleque, melhora, né? Melhora. Verso 8, olha na sua Bíblia, irmão. A inclinação permanente a todo tipo de rebeldia. Fé que não tem alicerce, fé que não é evangelho, fé que não é teologia, fé que não é vida na vida. É assim mesmo, verso 8. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, olha que palavra pesada, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, e o que? E difamam autoridades superiores. A inclinação permanente do coração a todo tipo de rebeldia, irmão. Gente que não se submete a nada e a ninguém. Gente que não ouve conselho, nem orientação. Nós estamos vendo um mundo de pessoas que não tem mais temor a Deus, não respeitam mais ninguém. Por isso, na falsa fé, na fé que crê, eu não me importo em me rebelar contra o meu irmão, em me rebelar contra o meu presbítero, em me rebelar contra as autoridades que estão constituídas, em me rebelar contra o meu pastor, em me rebelar contra Deus, se necessário for. É esse estado constante de insatisfação. Eu estou sempre pronto a tomar satisfação, a exigir, a romper, a renunciar, a abandonar o barco. É essa fé, meu irmão, que eu tenho, mas que não me amarra, que não faz com que eu me submeta ao outro em amor. Oh, que fé é essa, irmão? Que não me faz submeter-me a você em amor. Outro, insatisfação se expressa na murmuração. Verso 16, olha aí para a gente concluir. Os tais murmuradores são descontentes. Por que será que o murmurador, já reparou, vive num estado de descontentamento permanente? O murmurador tem essa confiança assim. Se você chegar para ele e falar assim: irmão, você ganhou 50 milhões na loteria, só que você tem que ir lá no banco dar o seu nome para retirar o prêmio. Poxa vida, tem que ir até lá no banco. Eu acredito. Irmão, eu estou te dando esse carro de presente, você só tem que calibrar os pneus. Puxa, mas tem que calibrar os pneus ainda. Poxa vida, mas já reparou? O murmurador, ele vive nesse estado permanente, nada agrada a alma do cara. Nada. Você faz uma comida preferida do cara, tá sem sal. Você arruma a casa para receber o cara, tá bagunçado o sofá. Você, não sei, o cara compra televisão 50 polegadas para a mulher ver a série dela na Netflix, não tá bonita, não pôs na parede. Não sei, o homem põe lá o varal para você secar as roupas, não é lá que você queria. Eu não sei, a murmuração ela faz isso, na verdade, essa insatisfação permanente. Lembra do povo que Moisés conduziu pelo deserto? Ai meu Deus, não tem nada a ver com aquele povo. Nós vamos lembrar sim, por acaso. O povo que vivia no estado permanente de murmuração. Não obstante terem visto chover saraiva do céu, úlcera consumir os egípcios, praga de piolho, praga de gafanhoto, a praga o castigo lá dos primogênitos, e o povo sai, meu irmão, e o povo começa a marchar, chega de frente do deserto, lá o mar à frente, o deserto na retaguarda e o faraó chegando. O povo ora e fala: ai Moisés, glorificamos a Deus, porque o Senhor é o líder dos sonhos, Moisés. Moisés, abre esse mar, nós vamos passar aqui. Foi assim, irmãos? O que o povo falou? O que, Denise? Trouxe para morrer. Primeira coisa é se rebelar contra o líder, já prestou atenção? Moisés era o cara do jogo. Nesse momento, seu miserável, seu cego, você não tem juízo, melhor deixar a gente no Egito, comendo repolho, comendo cebola, comendo água. Olha a ideia do cara, olha o murmurador, irmão. O murmurador gosta de comer cebola crua, melhor comer cebola, viemos aqui para morrer. E aí eles começam contra Deus. Deus não tem misericórdia de nós, Deus nos humilhou, Deus nos desonrou. Estava sendo honrado 400 anos de servidão lá no Egito. Tinha honra, Marcinho, esse povo? Meu irmão, quando a gente começa a murmurar, a gente cobra umas coisas de Deus que não existem. Já prestou atenção, Dago? Não é assim? Aí Deus nos desonrou. 400 anos de escravidão, Deus desonrou. Aí Moisés fala: não, calma, eu vou orar. Moisés ora, Deus fala: toca na água. Ele vai lá, toca, o mar abre, o povo passa. Aí o povo converte, de verdade. Não basta ter visto
aquele monte de praga, eu lembro de ser 7 ou ser 9, eu sei que é um punhado, me fugiu a memória agora. Não bastasse, se for as 9, acrescenta mais uma, agora era 10. Se for 7, mais uma, agora são 8. As 8 maravilhas de Deus. Agora o povo converteu, o povo sai, dá fome no povo. E aí o que o povo faz? Um culto. Deus deu tudo, Deus vai dar pão. É isso, irmãos? Estado permanente de insatisfação que se expressa em murmurar. Aí o povo começa: Moisés, Deus esqueceu de nós de novo. Moisés, Deus não está nem para nós. Moisés, você é irresponsável, Moisés. Nós queremos o repolho do Egito, Moisés. Moisés ora, chora, maná, gente, maná, que nunca mais acabar com maná. O povo se converte, irmãos? Esse é o meu. Eu sei que nós, hoje, irmãos crentes modernos, não somos assim, né? Nós não temamos a Deus, não murmuramos contra Deus, né? Espero que essa tosse aí não tenha sido de... Que carne? Olha só como é que é o povo de Deus. Deus deu maná, Deus diz: pega e podia. O povo foi encher a sacola lá, apodreceu tudo. Mas o povo queria churrasco, porque às vezes a gente exige de Deus. Aí a gente não quer que Deus dê o que a gente precisa, a gente quer que Deus dê o que a gente deseja. Aí entra Tiago de novo, né? Vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Vocês pedem mal, vocês sabem pedir. Moisés manda, ora de novo, vem as codornas. O povo come e de novo murmura. Murmura quando ele vai pegar as tábuas, murmura quando tem que guerrear, murmura quando vence, murmura quando perde, murmura de dia, murmura de noite, murmura até lá. Vamos concluir? Significa então, irmãos, se a gente está nesse estado permanente de rebeldia, de mau humor contra o irmão, contra Deus, sabe, né? Sem aca da alma, que faz tudo para a gente estar meio sem sal, sem açúcar, a gente precisa pedir para Deus transformar a nossa fé e transformar-nos de homens que têm fé para homens e mulheres que têm uma fé em que se crê. É uma fé que diz: ainda que os montes tremam e se lancem no mar, ainda assim eu continuo. Essa fé que, ainda que as coisas não sejam finalmente como eu sonhei e planejei, eu continuo adorando e servindo a Deus. Essa fé que, ainda que os exércitos inimigos se abatam contra, eu oro como Abacuque orou. Irmãos, eu não me guio por vistas, que não haja mantimento na figueira, que não haja mantimento no aprisco, que o produto da oliveira minta, ainda assim eu confio no meu Deus. Nós precisamos ter a fé em que se crê, fé como estilo de vida, fé no que Deus serve, que Deus faz, fé substancialmente baseada na palavra de Deus, porque essa fé, meu irmão, me livra da murmuração. Essa fé minha de gratidão, essa fé faz eu entender Paulo passando frio, fome, nudez, vai dizer assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos comemoramos agora, né, há 3, 4 dias atrás, os 131 anos da nossa igreja, né, nossa denominação. 116 anos, né? Vamos pensar um pouquinho, irmãos, qual é a fé que nós temos vivido, batalhado? Fé em que se crê ou fé que se crê? É que a sua fé tenha alicerce, frutos, saúde, que a sua fé te mova aos mais belos frutos, que a sua fé, meu irmão, resulte e se testemunhe, se evidencie em vida de santidade, em vida entregue e separada para Deus. Amém, irmãos? Amém. 26, se não me falha a memória, o dia do avô, né? O dia dos avós. E nós queremos hoje orar com você que é avô, que é avó, sabedor que você tem um papel fundamental, irmãos, na formação do caráter dos seus netos, das suas netas, principalmente como homens e mulheres de Deus. Eu me emociono quando eu leio expressões da palavra de Deus que diz assim, ó: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles declaravam isso com a boca cheia, né? O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quer dizer, era o Deus do bisavô, do avô, do pai, e agora é o meu Deus. Ô, vovó, já pensou se poder dizer isso, hein? Foi o Deus do meu pai, é o meu Deus do meu filho, vai ser o Deus dos meus
netos. É um privilégio, vovó. Então, até morar com você. Por favor, Solange. Boa noite, irmãos. Então, no dia 26 de agosto foi comemorado o Dia dos Avós. E nós não poderíamos deixar de comemorar essa data, de valorizar os avós. E a gente, do Ministério Infantil, nós pensamos numa música, não deu muito certo. Pensamos numa poesia, também não deu muito certo. E eu fiquei pensando assim, como que nós iríamos prestar essa homenagem e dizer o quanto vocês, avós, são importantes. E eu fiquei imaginando, porque eu sou avó, e fiquei assim pensando assim, no que é ser avó, né? No que é ser avô. É algo que é inimaginável. Se você já tem um filho, imagine um neto. A emoção de você ver a sua filha ou seu filho tendo um filho. É uma emoção indescritível. O que é ser avó? É ver aquele rostinho lindo sorrindo para você. O que é ser avó? É ver os primeiros passos. E quando chama de bobó? Aí você se derrete toda. Porque aquela carinha falando bobó. A bobó vai para tudo quanto é lugar. Vem cá, vai, deita, dança, vovó. E você fica extasiado. Quando chora, nossa, você quer fazer de tudo para conter aquele choro. Gostaria agora de chamar a Bruna e a Maria Luísa. Eu gostaria que todos os avós ficassem aqui na frente, porque depois, pastor, eu vou pedir para você fazer uma oração, tá bom? Então podem vir, começando, você pode vir.
gratidão pela vida destes avós, avós. Ó Deus, creio que, inspirados pelo Senhor, eles sejam esse grande referencial de fé dentro do seu lar, para os filhos, genros, noras, de forma muito especial para os netinhos. Ó Pai, que com grande sabedoria vindo do Teu Espírito Santo, eles participem da construção do caráter cristão na vida dos seus netos e netas, Pai querido. Dá saúde para esses avós, ó Pai. Dá força para eles te glorificarem, te servirem, auxiliarem os pais. Dá boa palavra, Senhor. Dá palavras de oração, dá palavras de conforto, dá palavras de consolo, dá palavras de exortação, se necessário. Ajuda esses avós, ó Pai, e que eles glorifiquem o Teu nome nesse relacionamento de amor, Pai querido. Obrigado pelos nossos avós, aqueles que estiveram com a gente, já foram embora, já foram para a Tua casa celestial. Obrigado, Pai, pelo que nós pudemos aprender com eles. Obrigado pelo amor que eles dedicaram para nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, obrigado pelas irmãs dessa igreja, pelos irmãos dessa igreja, que têm sido avós para a vida do meu filho, Senhor. Obrigado, e que o Senhor continue colocando esse amor, essa misericórdia na vida dessa igreja, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Detalhe, gente, nós recebemos um marcador de página, viu? E isso, eu acho que teve uma intenção muito grande ao fazer esse marcador de página. Eu acredito que seja algo assim para a gente treinar a nossa memória. Então, leiam bastante, né? Comprem livros, leiam. E nós vamos continuar nas homenagens, né? E nós comemoramos também essa semana, dia 9, o dia do presbítero, né? Nós, graças ao Senhor Jesus, nós temos autoridades aqui na igreja. E toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Nós comemoramos há pouco tempo os diáconos e hoje os presbíteros. Então, os nossos adolescentes vão declamar uma poesia em homenagem aos presbíteros. Boa noite, irmãos. Boa noite. Engraçado, né? Quando eu entrei aqui, né? Ultimamente a imagem de presbítero era aquela de terrorista, sabe? Pra não deixar a criança fazer bagunça. A criança tava fazendo bagunça. Aí, rapaz, chamou o presbítero, hein? Aí, fica atento. Quando você vê a palavra presbítero, né? A palavra forte. Aí você pensa o quê? É um velho, né? Alto e bravo. Mas não, aí você olha pra cara do Walter, você conhece ele direito, ele falou assim, pessoal. E ser presbítero é uma imagem muito importante aqui dentro da igreja. Detalhe. Perfeitamente. Ser presbítero é privilégio, é chamada exclusiva, é dom concedido. Ser presbítero é sacrilégio, é serviço consagrado, às vezes aviltado. Ser presbítero é pastorear, orar, acompanhar e cuidar. Ser presbítero é vigiar, zelar, aconselhar, não fiscalizar. Ser presbítero é ver-se o menor, é o que convém, o que de pé não tem. Ser presbítero é falar do maior, daquele que excede o que não se mede. Ser presbítero é liderar, responsabilidade e exemplo. Ser presbítero é colaborar, tanta agilidade e prontidão. Ser presbítero é atacar o lobo voraz, a falácia mordaz. Ser presbítero é amar o Deus sublime, o próximo como a mim. Ser presbítero é difícil, é o pecador que deve tratar o pecado. Ser presbítero é vitalício,
estar pronto e sempre buscar se capacitar. Ser presbítero é aspirar aquela excelente obra da vida. Ser presbítero é expirar, é proferir as virtudes da vida. Ser presbítero é tomar parte na ceia santa, na ordenação sagrada. Ser presbítero é estar à parte do mundo maligno, do pecado redivivo. Ser presbítero é ser humano, pode errar, pecar, se enganar. Ser presbítero é evitar o engano, a ilusão, a armadilha e a desatenção. Ser presbítero é emoção. Ser presbítero é ser um ancião. Ser presbítero é vocação. Ser presbítero de coração. Aos presbíteros e presbíteras, com alegria saudamos vocês pelo serviço a desempenhar. Presbíteros e presbíteras regentes, de garra e dedicação pela igreja estão a trabalhar. Servo fiel, sempre animado, com ele todos nós podemos contar. Ajuda na cozinha que está a orientar. Também é bom ouvir o Walter falar. Grande e forte, voz de trovão. Como presbítero cumpre seu papel, é participativo, dá opinião. A serviço do Deus fiel, assim é o Paulão. Homem dedicado, servindo ao Senhor, serve a igreja, demonstra seu valor, e parte do louvor, assim é Fábio, e seu baixo é vozeirão no louvor. Sempre sorridente, gentil ela é, trabalha bastante, com dedicação, serve o pão e o vinho com carinho, Maria José. Demonstra comunhão, experiente, disciplinado no que faz, mesmo com dor. Valdir, registra imagens empolgantes na igreja com amor. Presbítero docente, queremos homenagear ao reverendo Franklin nossos parabéns pelo trabalho realizado e a realizar. Parabéns a todos vocês, presbíteros valorosos no trabalho do Senhor. Serão sempre vitoriosos. Eu gostaria de chamar o Walter, o Paulo, o pastor, o Valdir e os que estão aqui hoje, né? A Maria e o Fábio. Gente, vocês podem estar diferentes, porque a gente estamos dando só para ele. Mas nós, esse ano, estivemos pensando, então, portando um pouco, fazendo um pouco diferente, então a gente só está homenageando aquele